Sejam bem-vindos todos. Fiquem à vontade, porém com toda a reverência. Sejam bem-vindos todos. Você é bem-vindo. Você da família Imã, você que já fez parte da família Imã, sejam bem-vindos todos, todos. Amém? Fiquem à vontade. Se disponha e receba a palavra do Altíssimo. Amém? Sejam bem-vindos. Graça e paz do Senhor Jesus. João capítulo 9. João capítulo 9. É a história da cura de um cego. É a passagem sobre a cura de um cego de nascença. E que vai se desdobrar em alguns ensinos para nós. O cego foi curado? Foi. Houve uma cura miraculosa? Houve. Havia realmente uma pessoa cega? Havia. Essa pessoa cega foi curada completamente? Foi. Depois dessa cura, haverá algumas audiências. Jesus com os discípulos, Jesus com os fariseus, Jesus com os pais do cego, Jesus de novo com os fariseus. Então haverá algumas audiências, algumas conversas. E é através dessas conversas que nós vamos enxergar como nós enxergamos Deus. Amém? Até aqui, queridos, é assim que nós vamos enxergar como você e como eu enxergamos o Senhor. João capítulo 9 diz assim então: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? Olha como os discípulos enxergavam a Deus. Os discípulos enxergavam a Deus como um Deus que pune, um Deus punidor, um Deus condenador, um Deus que traz essas coisas sobre nós, e não é isso. Então os discípulos perguntam: mestre, esse rapaz é cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus fala assim: nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Não é por isso que ele é cego. Você entendeu, irmão? Não é por isso que o rapaz é cego. Porque você concluir, se você concluir, presta atenção aqui no caráter de Deus, se você concluir que alguém é cego, deficiente, porque Deus está punindo, que Deus é esse? Que Deus é esse, irmão e irmã? Então, como você vê Deus? Um Deus punidor, um Deus condenador, um Deus agressor. Então, como é que você enxerga Deus? Os discípulos de Jesus, gente, os discípulos de Jesus enxergavam um Deus punidor, um Deus condenador. E se alguém vê um Deus assim, ele só recebe isso mesmo da vida. Ele só recebe. Esse homem era cego por uma contingência. Esse homem era cego por uma contingência biológica. De repente os pais não combinaram o sangue. Tá entendendo? Então esse homem não era cego porque Deus o fez cego. Deus não estava punindo o pecado dele. Entendendo? Então como é que você enxerga? Porque talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você enxergue Deus assim. E talvez por isso você é um sofredor. Talvez por isso você não receba o melhor de Deus. De repente você é uma pessoa que clama, que pede, que ora dia e noite. E quando olha para a prática, você só reclama, não vê nada. Porque de repente você enxerga Deus errado. De repente você enxerga um Deus que é recompensador. É um Deus que, se você faz o bem, Deus diretamente te dá um bem. Se você faz o mal, Deus diretamente te dá um mal. E isso não é verdade, irmãos. É verdade que existe uma semeadura e uma colheita. Não estou falando que não há uma colheita. Só que veja, não é diretamente Deus te punindo. Irmão, se você coloca a mão no fogo, o fogo não te queima? Ao fogo te queimar, foi Deus que te queimou? Você percebe? É uma consequência, é uma lei da semeadura, é uma lei da ação-reação. Se você, meu irmão, colocar a mão num fio descascado, você toma um choque, não toma um choque? Você bota as duas mãos lá no fio descascado, toma um chocão. Foi Deus que deu choque? Não foi Deus, foi uma contingência. Havia uma lei: não bota a mão no fogo, você pôs. Falar que é Deus que te pune é não conhecer Deus. É não conhecer o Senhor. Você está entendendo? Então a primeira audiência foi com os discípulos, portanto comigo e com você. De repente você pensa isso. Aí a segunda audiência, a segunda conversação, está lá no versículo 13. Olha só. Levaram, pois, aos fariseus o cara que tinha sido cego. Pegaram o cego, o ex-cego, levaram para os fariseus, os religiosos. Como será que os religiosos enxergam Deus? Como será que os religiosos enxergam o Senhor? E era sábado, o dia que Jesus fez lodo e abriu os olhos do cego.
15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Os fariseus religiosos, os líderes religiosos, que você já aprendeu ontem, perguntou como é que você voltou a enxergar, como é que você está enxergando? Ao que respondeu o cego, olha, ele aplicou lodo aos meus olhos, eu fui me lavar e estou vendo. 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha só, para os líderes religiosos, o sábado era mais importante do que a cura. Como é que você enxerga Deus? Um Deus que prefere um dia sagrado do que os seres humanos? Como é que você enxerga Deus? Deus gosta mais das regras do que de você? Deus ama mais as suas regras do que de você, irmão? Como é que você enxerga Deus? Querido, por favor, seja abençoado, enxergando corretamente. Irmão, por favor, querido, seja abençoado, enxergando corretamente. Esses líderes religiosos, esses mestres religiosos, gente do céu, presta atenção, esses mestres religiosos enxergavam que Deus gosta mais dos dias sagrados, que Deus gosta mais das regras do que do ser humano. Deus não gosta mais das regras do que do ser humano. Deus gosta mais dos seres humanos, irmãos. Como é que você enxerga Deus? E aí continua, verso 17. Uma segunda audiência com o próprio cego. De novo, verso 17, de novo perguntaram ao cego. 17, verso 17. Que dizes tu a respeito desse homem que te curou? Olha só. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que você fala sobre esse homem que te curou, visto que ele te abriu os olhos? O que você diz, ô ex-cego? Ô ex-cego, o que você diz? O cego disse que é profeta. Que é profeta. Eu digo que esse homem que me curou é profeta. Sabe o que é um profeta, irmão? Presta atenção. Sabe o que é um profeta? É aquele que fala em nome de Deus. É aquele que fala o que Deus fala. É aquele que fala em nome de Deus. O cego acreditava que Jesus era um profeta. Já está bom, já está bom, não é revelação plena, não é a revelação plena, mas está bom, porque os judeus nem nisso acreditavam. Os judeus, os líderes religiosos, os mestres da lei, nem nisso acreditavam, irmão. O que você diz sobre esse cara que te abriu os olhos? Eu digo que ele é um profeta. Eu digo que esse cara fala em nome de Deus. Esse homem fala as palavras de Deus. 18. Não acreditaram os judeus. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Meu Deus do céu. Primeiro, não acreditaram que Jesus era de Deus. Não acreditaram que Jesus era um enviado de Deus. Agora, eles não acreditam nem que o cego era cego. O cara nasceu cego. Quem que não conhece um cego num bairro, meu irmão? Quem que não conhece um cego de nascença em um bairro? Fazendo petições, pedindo esmolas. Quem é, meu irmão, que não conhece? Pois olha só, 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os seus pais. Chamaram os pais dele, porque não acreditaram, gente. Irmão, meu Deus do céu. Quando alguém, sabe, gente, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Não é assim que diz o ditado? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Você quer enxergar Deus? Porque eu conheço cristãos que não querem enxergar. Eu falo, Deus quer te abençoar. Não é Deus que está te punindo, não é Deus que está te condenando. Isso não é consequência do seu pecado, não é Deus te punindo. E as pessoas não querem enxergar, irmãos. As pessoas não querem, sabe, o pior cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. Está na cara, está claro e patente, e as pessoas não querem enxergar. Chamaram o cego pela segunda vez, chamaram o ex-cego. Vem cá, o ex-cego, o que você fala do homem que te curou? O que você diz do homem que te curou? Ele é profeta, ele é de Deus, ele é um homem que fala as palavras de Deus. Ele é um homem que fala as palavras de Deus. Aí, olha só, ele é um homem que fala as palavras de Deus, ele é profeta. Não acreditaram os judeus,
Não acreditaram que ele tinha sido cego, até que chamaram seus pais. Não acreditaram em Jesus, não acreditaram no cego. E você? Como você enxerga Deus? Deus é bom? Deus é bom, querido? Hã? Deus é um ser bom? É um ser misericordioso? É um ser compassivo? É um ser que tem as mãos estendidas para você ou não tem? Tem as mãos estendidas, os braços abertos para você ou não tem? Quem é Deus para você? Como você vê o Senhor Deus? Como você enxerga o Senhor Deus, querido? Como você enxerga o Senhor Deus? Porque os mestres da religião não enxergavam Deus corretamente. Os mestres da religião não via Deus corretamente. Eles viam Deus a partir do óculos da religião. Presta atenção. Os mestres religiosos viam Deus, enxergavam Deus a partir da ótica da religião, do caixote da religião, da caixinha da religião. Como é que você enxerga Deus? Você enxerga Deus a partir da caixinha da religião? Hein? Quais são os mestres que te guiam? Quais são os mestres que te guiam? Hein? Como é que você enxerga Deus? Fique com essa palavra nessa manhã. E que a sua visão de Deus esteja ampliando. Que a tua visão de Deus não seja um Deus condescendente, um Deus que bota panos quentes, não é isso que eu estou insinuando, mas que seja um Deus misericordioso, o Deus sempre bom, sempre compassivo, sempre bondoso, sempre gracioso, sempre à disposição de quem busca a presença dEle, sempre à disposição de quem busca a face dEle. Fique com essa palavra, fique com essa orientação e amplia mais a sua visão. E vai falando as palavras de Deus para sua família, vai falando as palavras de Deus para os seus filhos, vai falando as palavras de Deus para o seu cônjuge, vai falando as palavras de Deus para as suas situações e para as suas circunstâncias, vai falando a palavra de Deus, irmão. Seja um profeta desse tempo, vendo corretamente, enxergando corretamente. Amém?